Vamos lá, na questão 3 ele pede para a gente determinar o domínio. Quando, em geral, ele pede para determinar o domínio de uma função, ele quer saber aonde tem sentido falar dessa função. Então, o que a gente vai procurar aqui, nesse tipo de questão, é saber aonde tem sentido falar dessa função. Então, a gente vai começar a trabalhar com alguns conceitos que a gente já sabe naturalmente. Por exemplo, a gente sabe que não tem sentido você pegar um número, por exemplo, 5, e dividir ele por zero. A divisão por zero é uma coisa que ainda hoje não é uma coisa resolvida. A gente ainda não sabe resolver divisão por zero. Tanto que nos mandamentos da matemática, o primeiro mandamento é não dividirás por zero. Porque sempre quando você divide por zero, gera algum problema ou alguma coisa assim. Nesse caso aqui, a gente está falando de divisão por zero mesmo. A gente não está falando de dividir por um número que se aproxima de zero. Esses dois conceitos são coisas diferentes. Dividir por uma coisa é diferente de dividir por uma coisa que se aproxima dessa coisa, entendeu? Aproximar é diferente de ser, beleza? Então, divisão por zero a gente não sabe resolver. Então, nessa questão, a gente vai procurar isso. É, é, quando que a parte de baixo dá zero? Quando que o denominador dá zero? Então, vamos lá. A gente vai olhar para a parte de baixo, tá aqui, e vamos ver em quais casos essa parte de baixo dá zero. E aí a gente vai excluir essas partes do domínio, porque a gente não sabe dividir por zero. Então a parte de baixo, o denominador, nunca pode ser zero. Vamos lá. Então esse problema aqui é o mesmo que x ao quadrado menos x menos 2. Aqui você pode montar duas maneiras. A primeira, você colocar igual a zero. Se você colocar igual a zero, no final você tem que retirar. E a outra é usar diferente de zero. Beleza? E aí, tanto faz, vai do gosto do freguês. Aqui eu vou usar diferente de zero. Tá bom? A parte de baixo não pode ser zero. A parte de baixo não pode ser zero. Aí você pode dizer, ah, meu Deus, eu não sei resolver esse tipo de coisa. Cara, resolver isso aqui é exatamente igual a resolver uma equação. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau. A gente pode montar um Bhaskara aqui. Repare que o nosso A aqui é 1, nosso B é menos 1, nosso C é menos 2. E aí você pode montar o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta. O B é 1, é menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 4 vezes o A é 1. 4 vezes 1. O C é menos 2. Beleza? Delta é 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. Vezes 2 dá 8. 1 mais 8. Nosso delta deu 9. Beleza? E aí, o delta deu 9, né? E aí a gente pode fazer x. Nesse caso aqui, como a gente está usando diferente aqui a gente usa diferente também. Se x diferente de menos b, vou botar aqui a fórmula primeiro, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo os valores, o menos b, b é menos 1, vezes, eu vou fazer aqui porque é bem comum o pessoal errar esse menos aqui. O menos aqui é da fórmula.
E aqui o B ele é menos 1. Então, onde tem B, você tem que colocar menos 1. Lembrar de usar o parênteses. Tem muita gente que come esse menos aí, quando ocorre esse tipo de coisa. Mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes quem é o A? 1. Beleza? Menos com menos dá mais. Fica 1 mais ou menos raiz de 9 é 3 dividido por 2. 1 mais 3 dividido por 2 dá 4 meios, que é a mesma coisa que 2. 1 menos 3 dá menos 2, que dá menos 1. Estão aí nossas soluções. Então, o que, que a gente tem? As soluções são: x tem que ser diferente de 2 e x diferente de menos 1. Beleza? Então, a nossa solução, como é apenas diferente, a gente poderia montar assim: x pertence aos reais, menos um conjunto em que não um conjunto formado pelo 1 e o 2. Então, o x ele pode ser qualquer valor real, menos o valor menos 1 e menos o valor 2. Esses dois valores o x não pode assumir. Beleza? Deixa eu ver outra maneira interessante. Aqui você poderia quebrar o intervalo, né? Eu acho que não é interessante aqui. Você poderia pegar, montar a reta aqui. O menos 1 não pode aparecer. O 2 também não pode aparecer. E aí todo o resto o x pode ser. Poderia quebrar em 3 intervalos. Não acho tão interessante. Acho que vai gastar mais papel, mais folha. Poderia montar de menos infinito. Botar assim S. É de menos infinito até o 1 aberto. Menos 1 aberto. Unido com menos 1 até 2 aberto. Unido com 2 até mais infinito. Mas eu acho essa solução muito maior do que essa. E assim, a gente sempre busca simplificar as coisas, deixar as coisas de uma maneira mais bonita, mais fácil de enxergar e mais fácil de perceber as coisas mais importantes. Eu acho que essa aqui explica melhor. Ela diz que não pode ser menos 1 nem o menos 2. Aqui a gente usou Bhaskara para resolver o nosso problema. Mas como o coeficiente dominante, que é o A, ele é 1, a gente poderia montar uma soma e um produto aqui também, né? Vou botar aqui. A soma, ela é o menos B. Menos B. Que no nosso caso, o B é menos 1, menos B é 1. E o produto é o C. O C, no nosso caso aqui, é menos 2. Então, o produto, que é C, é igual a menos 2. Aí você poderia pensar, quais são dois números que na hora que eu somo dá 1 e na hora que eu multiplico dá menos 2. Aí, com um pouco de raciocínio e prática, nesse tipo de exercício, você consegue resolver. Que é 2 e menos 1. 2 mais menos 1 dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E se você encontra dois números que satisfazem essas duas coisas ao mesmo tempo, as raízes são elas, 2 e o menos 1. Beleza? E aí você já teria as respostas direitinho. Já escreveria x não pode ser 2 e x não pode ser 1. Tá bom? Lembrando que a gente retirou esses dois porque ele estava na parte de baixo, no denominador.